Oi, meu lindo. Oi, minha linda. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja sendo forte, sendo corajoso, sendo corajosa. Eu desejo que você, equilibre a sua vida espiritual, cure a sua saúde emocional, psicológica. Mas para isso acontecer, eu quero falar sobre isso com vocês, sobre, você que está passando uma dor, uma dificuldade, para você que já caminhou, já está num nível melhor, para você entender algumas coisas quando a pessoa escolhe ir embora, sabe? Então hoje esse vídeo é para você, independente de qual fase você esteja. Eu quero ajudar você. Você que chegou hoje, peço a gentileza, por favor, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem você lembrar. Não consegue assistir agora? Salva aí na playlist para assistir depois. Mas eu tenho uma mensagem, um recadinho, um conselho para você hoje, tá bom? Muito obrigado. Você que quer um atendimento para entender a sua dor, curar a sua criança interior, curar coisas na sua vida, sabe? Conseguir se posicionar, se libertar, restaurar a sua vida. Aqui embaixo nos comentários está o meu contato. Eu aguardo você mandar uma mensagem pra gente agendar uma sessão. Eu quero explicar pra você que toda emoção ela tem lógica. Essa dor que você tá passando é porque nesse momento essa situação tá acontecendo com você. E isso tá, tendo o seu foco. Então você acha que o problema é esse, mas na verdade, gente, nosso problema vem lá de trás. Começa lá na nossa infância, aonde sim tem dores, tem traumas, e muitas vezes você nem sabe. Dentro do reprocessamento na terapia é onde a gente descobre, né? É o que eu falo pra vocês. Deus pode todas as coisas, de transformar identidades, transformar pessoas, e Deus pode usar com que a psicologia, a terapia chegue até você e consiga ajudar. Porque tem muita gente que tá há muito tempo, na igreja e ainda não aprendeu, algumas coisas porque ela acha que é só espiritual. E a gente não pode espiritualizar tudo do que é, responsabilidade nossa. E nós somos corpo, alma, espírito. Então tem muita coisa aqui, ó, é onde começa a nossa batalha, que a gente precisa destravar. Para destravar a sua área financeira, sua vida amorosa, você ser uma melhor filha, um melhor pai e sucessivamente muitas coisas. Bom, recados dados, eu preciso falar porque é sobre isso que também nós vamos falar. Gente, presta bem atenção, eu atendo pessoas, eu tenho um público de mulher, a maioria são homens, e isso é muito interessante porque muitas pessoas acham que não precisam de terapia, e a terapia é para todos. Eu falo pra você que enquanto eu não cheguei numa terapia, eu ia pra igreja, gente, eu participava de várias coisas, mas eu ainda continuava daquele jeito, eu não mudava até chegar na terapia, Eu atendo, mas eu também tenho a minha terapeuta porque eu achava justo, atender, mas passar por essa experiência também. E foi onde eu me reconectei comigo. Eu me descobri. Por quê? Gente, olha só. Hoje, o que mais temos é a dependência emocional. E a dependência emocional, ela não começa agora. Ela começa lá atrás da nossa infância. Aí a gente pensa assim, nossa, eu separei daquela pessoa, e aí você começa a colocar aquela pessoa num patamar que não é dela, você começa a ver uma pessoa que nunca existiu. Você cria uma pessoa. E por que o inconsciente ele faz isso, gente? O inconsciente, ele quer sempre achar que aquela história vai ter um final diferente, que aquela história vai ter, digamos que um final feliz. Então ele sempre vai buscar maneiras de te colocar num looping, na compulsão à repetição. Portanto que eu atendo pessoas e é exatamente isso que acontece, entende? Que todo aquele ciclo vai se repetindo e dentro da terapia a gente consegue começar a quebrar esses ciclos reprocessando. Então veja bem, a pessoa, gente, primeiro ponto, que ela decidiu ir, ela não decidiu de uma hora para outra. Ela decidiu porque ela queria. Ela já estava pensando em fazer isso. Ela já estava, vou usar um termo assim que a gente usa, matutando, sabe? Tentando organizar as coisas dentro de si para ir embora. Ela não foi dormir e decidiu que ela iria embora no dia seguinte, não. Sabe? Ela simplesmente
quis ir e já estava planejando isso. E muitas pessoas falam assim, ah, Grazi, mas essa pessoa mudou muito. Não, gente, essa pessoa não mudou. Ela sempre foi assim. Eu falei em algum vídeo que as pessoas, elas renunciam, tá? O que elas querem ser por causa de nós. Por exemplo, né? O meu filho não vai me mudar. Mas eu renunciei a algumas coisas da minha vida que eu queria fazer. Eu renunciei por causa da maternidade, por causa do meu filho, mas não foi ele que mudou. Foram minhas renúncias. Então, quando você está dentro de um relacionamento, você não muda ninguém. E o outro também não vai mudar por causa de você. Ele só renuncia a coisas. É claro que conforme a pessoa sai e vai viver a vida do jeito que ela quer, né, ela se corrompe. E quanto mais ela se corrompe, mais no fundo do poço ela vai chegando. E além do fundo do poço, mais ela vai, né, aprendendo a viver como um mundão. Então, antes, experiências que essa pessoa não tinha, ela começa a ter. E o que eu tô querendo dizer isso pra vocês, gente? Porque a restauração na sua vida precisa acontecer independente da outra pessoa. A gente não sabe o que vai acontecer. Deus pode fazer, mas não quer dizer que Deus vai fazer, entende? Por quê? Eu entendia que Deus, ele ia lá e fazer através das minhas orações. Deus faz por amor a nós. Só que se for algo pra nos fazer sofrer, se for algo que vai, sabe, nos deixar pior, Deus não vai permitir. Muitas vezes o que acontece é a pessoa voltar porque a gente queria muito. E você pode perceber que a pessoa volta e não sustenta, não fica por muito tempo, ela vai embora. E aí a gente fala, né, ah, a pessoa entrou no deserto, saiu no deserto, por quê? Porque a pessoa ela não quer, gente. Deus não obriga, Deus está à porta e bate. Esse é um princípio que vocês têm que entender. E eu tô aqui para falar para vocês e libertar a vida de vocês, né? No sentido que quem faz é Deus, mas libertar vocês de cegueiras, sabe? Que a gente fica espiritualizando tudo, colocando a conta, na verdade a conta não é da pessoa, a pessoa não quer, gente. Entende? A pessoa sempre foi assim. Ela só foi piorando conforme o que ela foi vivendo, conhecendo, né? E em relação a você, a restauração ela só acontece com o arrependimento da outra pessoa, porque o arrependimento dá frutos, né? E você vê a mudança. E em relação a você, a restauração precisa acontecer. Por quê, gente? Porque a gente tem muitas coisas que precisam ser tratadas. A dependência emocional, gente, ela começa na infância por negligência, né? Seja materna, paterna, ou talvez você teve pais bons, mas você viveu situações dentro do colégio, sabe? Rupturas afetivas, tanto em várias situações da nossa vida que fica registrado dentro do inconsciente. O inconsciente ele é temporal, não existe passado para ele. Então aqui em cima da sua mente, no topo aqui do empilhamento, ele vai ficar te bombardeando com coisas que você viveu no passado, entende? Então por isso que a gente precisa reprocessar, porque se eu conversar 60 sessões com você, eu não vou resolver. Eu vou te ajudar a posicionar, vou te ajudar algumas questões, mas a gente precisa tratar a ferida lá atrás. Porque você também não tem capacidade nem de receber a pessoa de volta com as feridas que você tem. Você pode melhorar como pessoa durante um tempo, mas você também não consegue sustentar. Porque o que a pessoa fez quando ela resolveu sair, o que a pessoa ela te causou, tá dentro do seu inconsciente. Então, se a pessoa volta hoje, gente, você não aguenta sustentar. Porque o perdão, você pode liberar, mas existem casos que a pessoa consegue fazer isso, né? Consegue ressignificar, ela consegue, mas é muito difícil. Entende? Tem muita coisa que a neurociência explica. E aí eu me libertei dentro da terapia. Porque eu conhecia Jesus, sabia do que ele podia fazer, como ele faz até hoje, porque tudo é pra ele. Só que eu precisava de uma ajuda. E a pessoa que ela escolheu ir, ela também precisa, nós precisamos. Sabe? Curar essa dor, essa dependência de ficar numa bolha chamada restauração, esperando que o outro volte, numa bolha, esperando que Deus vai fazer. A gente precisa esperar em Deus sim, porque em Deus a gente não se frustra. E quando a gente confia nele, entrega para ele, ele trabalha para aquele que nele esperam. Mas a sua esperança de mudança de vida não tem que depender da volta de uma outra pessoa, mas tem que depender de você, da sua restauração acontecer por você, Deus e você. Senão nada vai acontecer. O looping é a compulsão por repetição. Se você observar na sua vida, vários ciclos se repetiram. E mais, você pode perceber que ciclos da sua mãe, do seu pai, do que você viveu, você está repetindo.
Porque a criança associa, ela interpreta e ela generaliza. Quando ela cresce, ela junta tudo, né? E o que ela vai fazer? Ela vai repetir. E isso inconsciente, gente. Portanto, que você vê que às vezes a filha casou, separou. A irmã casou, separou. É muito divórcio, são muitas questões. Existe a lei espiritual? Existe, mas existe dentro da terapia, da psicologia, que explica tudo sobre isso. Entende? Então não adianta você buscar por restauração se você não busca a sua restauração pessoal. Se você busca em viver, né, esperando que o outro volte. E, gente, você já perdeu muito tempo até aqui sofrendo. Chega de sofrer. Então, o que eu falo pra vocês é busque ajuda, tá? Porque até chegar numa depressão, a depressão é um excesso de pressão, né? Onde várias pessoas tiram a sua vida porque elas não querem parar de viver, elas só querem parar de sentir a dor. E talvez você está numa situação que tá doendo já há muito tempo, tá doendo há anos e você não consegue mudar. Você não consegue se restaurar, porque você precisa de ajuda. Então, assim, não foque no que a pessoa está fazendo, no que ela está falando, no que ela está vivendo. Você precisa cuidar de você. E ainda é tempo. Talvez você vai falar assim, Grazi, eu tenho tantos anos e eu já sofri tanto e agora eu tô mais velha. Você não perdeu tempo. Sempre há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de você cuidar, de você restaurar, de você mudar esse interior do que está acontecendo com você. E de você ver, gente, depois da terapia, né, eu consegui encontrar cores na vida. Quando tinha um dia cinza, escuro, eu amava, porque eu falava assim, nossa, tá me representando. Hoje não, eu gosto do dia de sol, do dia de calor, do dia de chuva, do dia cinza, sabe por quê? Porque eu comecei a ter alegria na vida. Eu comecei a ser grata. Eu comecei a buscar a Deus de uma outra maneira, para Deus mudar a minha vida. E ser feliz com o que eu tenho agora, com a oportunidade que Ele me deu hoje. E é isso que eu desejo para você. Então, eu quero que você realmente se cure na sua área emocional, que você se restaure para as coisas acontecerem. Porque quando a gente busca a Deus, o reino dele, as demais coisas são acrescentadas. Mas às vezes essas coisas que a gente busca a Deus, a gente precisa cuidar de nós, sabe? Por quê? Pra gente conseguir até ter uma visão espiritual. Pra gente conseguir olhar e falar assim, nossa, eu preciso tomar atitude, eu preciso fazer isso, eu preciso. Não é mais sobre só Deus, Deus, Deus. Deus sempre, sempre, em primeiro lugar. Mas eu tô querendo dizer assim, eu vou ficar esperando Deus fazer, eu vou ficar esperando Deus responder, Deus dar um sinal, sendo que o maior sinal que você teve é que você acordou hoje com vida. Gente, antes de amar aquela pessoa, a palavra diz, né? O que vocês sabem? Amar o próximo como nós mesmos. Se a gente não se ama, a gente vai oferecer o quê? Entende? A gente não consegue oferecer nada pra ninguém. Então, gente, eu torço por vocês, eu quero que vocês fiquem bem, eu quero que vocês cresçam em todas as áreas da vida de vocês. E se vocês precisarem, além do vídeo, né, de uma ajuda, eu tô aqui. Mas eu espero realmente que você continue a sua jornada e percebendo que a cada dia, a partir desse vídeo de hoje, entenda que Deus, Ele permitiu com que você estivesse aqui me assistindo, com que você acordasse, com que você lutasse, porque é mais uma oportunidade de recomeço, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.